Glória a Deus. Nós pregamos domingo na Santa Ceia que uma oferta no altar, ela tem o poder. A oferta no altar é para se movimentar, não é? O que nós colocamos no altar gera movimento. E hoje é o dia dos pais, né? Então a gente tem aqui essas ofertas que foram consagradas ao altar. Olha aqui, ó, foram tudo apresentado no altar. E os pais estão tudo aí, ó. E hoje eles estão aqui nos conduzindo à adoração. Você pode dar uma oferta de palmas ao Senhor Jesus? O tempo passa, né, Marcão? O tempo voa. E Deus tem levantado pessoas não perfeitas, mas que estão o coração inclinado para a obra de Deus. Que Deus abençoe tua vida, paz seja convosco. Você pode pegar a sua Bíblia nas suas mãos, por gentileza, e abrir em Marcos capítulo 1, versículo 29. Deus abençoe tua vida, aos pais, parabéns pelo seu dia. Que Deus possa continuar te conduzindo, te instruindo a ser um pai exemplar para os teus filhos, esse grande amigo que você é. Um pai que... Pai é pai, né? Não tem jeito. Pai é pai. Pai é diferente, né? A gente fala muito das mães, agora eu vou puxar para os pais. Pai é pai. O pai pode ser, né, menor que o filho na estatura, mas se for preciso ele entra na frente para defender o filho, né? Deus abençoe, pai. Deus abençoe. Você colocou na terra um grande projeto. E se tem homens hoje de valor em uma sociedade, numa igreja, seja onde for, é porque um pai cuidou, ensinou a ser homem de verdade. Então parabéns pelo seu dia. Que Deus possa continuar te abençoando e te usando como figura paterna dentro da sua casa, como referência de sacerdote dentro do seu lar. E quando você abre a tua Bíblia, quinta-feira estaremos juntos aqui às 19h30. Essa semana nós não temos as nossas células, porque nós estaremos no culto simultâneo. Tem culto a semana toda dentro das casas. Você pode dar uma glória a Deus para Jesus? Semana toda a igreja vai estar dentro das casas. Tivemos aqui hoje mais de 50 pessoas sendo preparadas, né, recebendo unção, orando junto, aprendendo um pouco, para essa semana a gente ganhar alma dentro das casas. Então, mas quinta-feira estaremos juntos. O altar está se manifestando, irmão. Quem estava quinta-feira, dá um glória a Deus aí. Era 8h42, 43 minutos mais ou menos, quinta-feira, quando Deus liberou uma palavra desse altar, dizendo que quem estava no hospital ia sair no outro dia. A Lúcia está lá atrás, está lá, né, Lúcia? Dá um glória aí, Lúcia, para a gente ouvir. A Lúcia veio para o altar e dobrou o joelho com a neta dela na UTI. No outro dia, 8 horas da manhã, a menina teve alta. Está em casa agora. O que o altar faz, homem não explica. O que o altar faz, meu irmão, mulher não explica. O que o altar faz é Deus quem está fazendo. E Ele não deve explicação para ninguém. Ele apenas cumpre a promessa dEle. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei se a tua vida está tudo certinho, está tudo boa. Se está tudo bem, não foge do altar não. Quinta-feira, vem para perto do altar orar. Está precisando de resposta, está precisando de milagre, está precisando de cura, de porta aberta, restauração na família. Venha para o altar, que o altar resolve tudo que nós precisamos. Domingo, 8 da manhã, teremos a nossa oração aqui. E 9 horas, nossa escola dominical, aprendendo da palavra de Deus. Então você que esteve conosco hoje de manhã, você que está aqui, domingo, 9 horas. De 9 às 10, estaremos aprendendo a palavra de Deus aqui. E à noite, a nossa noite de celebração, aqui adorando ao Senhor Jesus às 18 horas. Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o verso 29 ao 31. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão, Pedro e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, estava enferma com febre. Diga assim comigo, febre.
e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Feche teus olhos, Espírito Santo, fale conosco. Nós não viemos assistir o culto, nós viemos a este lugar porque nós cremos em um Jesus, nós cremos em um Deus, e nós sabemos o poder que esse Deus tem de mudar a nossa vida, a nossa história. Fale conosco, Espírito Santo. Que o teu Espírito se mova em nós, Deus, a ponto de sairmos daqui de acordo com o que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer que sejamos essa terra. Nós te louvamos, rendemos graças a ti. Amém e amém. Pode ficar à vontade no seu lugar. Deus abençoe. Estamos em uma maratona. Nós somos sede de uma região e algumas coisas, nós, então, como líder da região, das igrejas, nós somos sede de 21 igrejas, 22 igrejas aqui. E a gente está numa transição em uma das nossas igrejas da região. E aí eu tenho que estar aqui, tenho que estar lá, tenho que estar lá, tenho que estar aqui. Por isso que às vezes você vê eu saindo correndo, é porque eu tenho que ir lá para outra para a gente tocar um trabalho lá. Mas eu tenho certeza que Deus está levantando tanta pessoa que quer ser usada por Ele, que começa dentro da sua casa, e a tua casa vai ser um grande palco de milagre, de conversão de pessoas. E quando a gente fala sobre isso, lendo esse texto, a gente se depara com essa história. A Bíblia fala, se você ler no capítulo 28, que Jesus estava numa sinagoga, ele estava ensinando, ele estava pregando, ele estava falando da palavra. Só que após isso acontecer, chega uma notícia para Jesus dizendo: olha, a sogra de Pedro, discípulo, está enferma lá dentro da casa dela. E aí Jesus sai então da sinagoga, mas acompanhado dos seus discípulos. Jesus sai então, nós vemos, acompanhado de Tiago, João, o próprio Pedro e André, e vão até esta casa. Quando chega lá, a Bíblia fala como essa mulher estava. A Bíblia fala que essa mulher estava deitada, e não apenas com o corpo em repouso, mas o corpo dela estava enfermo. E a Bíblia também fala a enfermidade que estava sobre ela. Ela tinha um sintoma, o sintoma era febre. O corpo dela estava com a temperatura elevada. E Jesus chega lá. E quando Jesus chega, a Bíblia fala que ele pega nas mãos daquela mulher. É o suficiente para o milagre, para a cura chegar e a cura acontecer. Quando um filho fala com o pai: pai, eu estou com febre, eu acho que eu estou passando mal, estou meio para baixo. E a gente, para saber se a pessoa está com febre, a gente coloca a mão aonde? Na testa, aqui. Para a gente saber como é que está a temperatura. E o que chama a atenção nesse texto é quando Jesus chega, ele não vai até aquela mulher para medir a temperatura e para medir o problema daquela mulher, mas ele já pega na mão da sogra de Pedro. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Jesus, quando entra dentro de uma casa, ele não chega para medir problema, ele chega para resolver o problema da família, ele chega para resolver o problema da casa, ele chega para resolver o problema do pai, da mãe, do filho, do avô, da avó. Enquanto você é da glória aqui, eu não sei se tem crente pentecostal, esquenta esse clima agora. Enquanto você é da glória aqui, ele está indo resolver problema na tua casa, ele está indo resolver problema na tua família. Jesus não perde tempo medindo o problema, Jesus chega para resolver problema. Sabe por quê? Porque ele é grande. Pastor, o problema é grande, mas o meu Deus é maior. Pastor, o problema já saiu do controle, mas quem está chegando lá tem poder para colocar tudo na linha de novo. Jesus chega, pega pela mão daquela mulher. Ei, ele sabe como está a tua vida. Jesus sabe como está a tua caminhada, como está a tua jornada.
Mas talvez o que está precisando é você declarar e dizer assim: Jesus, eu preciso da tua intervenção na minha vida. É colocar o orgulho para baixo, é colocar a soberba para baixo, é colocar a vaidade para baixo e usar aquela expressão, dar o braço a torcer. Jesus, entra na minha casa. Jesus, restaura a minha casa. Jesus, restaura o meu filho. Eu não consigo, mas só o Senhor consegue. Quando Jesus pega na mão daquela mulher, a Bíblia fala que imediatamente aquela mulher levanta. E quando ela levanta, ela começa a servir. O interessante é que a Bíblia não fala que ela serve apenas o Senhor, mas o verbo está no plural. Servia-os. Ela estava enferma. Jesus cura. Ela se levanta e começa a servir quem estava ali perto dela. Lendo essa palavra, lendo este texto, lendo essa história, sabe o que Deus fala comigo? Ei, isso se chama gratidão. Ela começa a servir quem orou por ela. Ela começa a servir quem intercedeu por ela. Gente curada por Deus não fica parada. Gente curada por Deus não fica estático. Gente curada por Deus começa a servir a Ele de maneira diferenciada. Como assim, pastor? Se Deus um dia te curou, não foi para você ficar parado, é para você ser um servo, uma serva do Senhor. Esse servir demonstra gratidão. A mulher estava enferma, Vitinho. A mulher estava acamada. Jesus chega, pega na mão, resolve o problema. Eu imagino que aquela mulher falava para ela: eu não posso fazer outra coisa senão servir o Deus que me curou, senão servir o Jesus que me levantou nessa cama. Tem alguém que já foi curado por Jesus aí? Tem? Ó, não, tem alguém que já foi. Tinha uma dor de cabeça, um câncer. Tem alguém que já foi curado? Eu preciso te dizer, se Ele te curou é porque Ele quer que você sirva a Ele. Jesus não faz nada, meu irmão, fora de propósito. Primeira lição que eu tiro desse texto é: gente curada serve ao Senhor. Gente liberta serve ao Senhor. Gente restaurada, pessoa restaurada serve ao Senhor, nem que seja por gratidão. Ela levanta e começa a servir. Eu não sei o que ela serviu, Vitinho, mas eu entendo, eu penso, eu conjecturo, porque onde Jesus estava, a presença de Deus se manifestava, porque Ele vinha como 100% Deus, e aonde Ele estava, o ambiente se transformava. Eu imagino aquela mulher já levantando, dando glória daquela cama. Glória a Deus, glória a Jesus. Antes eu estava enferma, estava acamada, mas depois que o Senhor entrou dentro dessa casa, a minha vida mudou. A enfermidade foi embora, a cura entra e a enfermidade sai. A cura entra e o mal sai. Gente curada serve, irmão. Deus não te quer parado, Ele quer você em movimento. Coisa parada não dá muito certo não. Primeira lição é essa: a mulher que foi curada por Jesus, ela levanta e começa a servir a Ele. Porém, tinha mais gente do lado dele, e a Bíblia fala que ela servia todo mundo que ali estava. Eu entendo, lendo a palavra, ensino em cima do que a Bíblia fala, em toda a sua extensão, essa mulher entendeu que ela foi alcançada pela misericórdia do Senhor. Eu não sei se algum médico já tinha ido lá. Eu não sei se alguma outra pessoa já tinha ido lá. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que Jesus estava lá. Jesus foi lá. Eu não sei se essa mulher já tinha tomado dipirona em gota, paracetamol, remédio aí. Fala para mim, doutora. Dipirona, viu como é que eu sei? De 1 grama. Existe? 1 grama? Eu não sei. Mas Jesus chegou. Ela podia ter tomado, mas se ela estava enferma é porque o remédio não resolveu. Deixa eu te falar uma coisa, olha nos meus olhos verdes da fé. Ei, tem coisa que o único remédio, sabe qual é? Jesus Cristo de Nazaré. Como assim, pastor?
quando ele entra na corrente sanguínea, irmão, quando ele tem contato com o corpo, e você tomou desse remédio domingo aqui, você tomou do sangue do cordeiro, quando esse remédio começa a percorrer o teu organismo, irmão, não tem mal que fica, o mal tem que sair, tem que bater em retirada. Aquela mulher foi alcançada pela misericórdia do Senhor, então ela levanta e ela começa a servir. Por quê? Porque ela entende sobre misericórdia. Um dia ela precisou e agora ela está servindo. Misericórdia só sabe o que é um dia quem já precisou dela. Misericórdia só sabe o que é quem um dia já precisou de alguém estendendo a mão. Jesus chega na casa dela, estende a mão e fala: Jesus não libera a palavra de cura. Você pode ler aqui, você não vai ver Jesus falando. E aqui eu aprendo a segunda coisa: Jesus não chega para medir problema. Jesus não fala, seja curada. Está aqui. Sabe o que Jesus faz? Ele toca. Jesus, ele não fala. Você não vê o diálogo aqui acontecendo, Jesus falando alguma coisa, mas ele toca. Nem sempre ele vai falar, mas tocar. A Bíblia fala sobre toque. Uma mulher foi curada porque tocou nele. Agora ele toca nas mãos da mulher. Ei, tu está preparado para sentir o toque de Jesus hoje? Quando Jesus toca, ele não fere. Quando Jesus toca, ele não machuca. Quando Jesus toca, ele não expõe. Quando Jesus toca, ele não faz passar vergonha. Mas quando Jesus toca, ele restaura, ele levanta, ele cura, ele liberta. Ele não fala. Alguns outros milagres e curas Jesus falou, mas nessa mulher ele não falou. Ele apenas tocou. Eu não sei como você chegou aqui hoje nesse domingo, mas eu sei que se você se permitir e permitir ele vai tocar na tua vida e vai te transformar. Jesus, ele não fala, mas ele toca. Jesus entra calado, mas toca. E o que fala naquela casa não é a voz de Jesus. O que sai naquela casa não é o timbre da voz de Jesus, mas o que sai naquela casa é a resposta. O que sai naquela casa é a palavra dizendo: ela está curada. Opa, estava enferma, mas agora ela está levantando e está servindo. Jesus vai tocar na tua casa. Essa semana Jesus vai tocar em alguma área da tua vida. Não, balança a pessoa que vai pagar a sua janta hoje. Olha para ela com olhar de profeta e fala assim: essa semana. Não, irmão, mas fala crendo. Fala assim: essa semana Jesus pode até ficar em silêncio, mas ele vai tocar. Então aqui lá vai uma resposta para tranquilizar teu coração e o meu. Em silêncio ele trabalha. A gente não canta isso? Em silêncio ele também toca. Se ele está em silêncio é porque ele está tocando no teu coração. Se ele está em silêncio é porque talvez ele está batendo na porta do teu coração assim, dizendo: abre para mim, eu estou aqui. Mas dizendo isso com um toque na porta. E primeira coisa, gente curada não fica parada, gente curada serve. Segunda lição: Jesus entra, não fala, mas ele toca. Nem sempre Jesus vai falar, mas ele vai tocar. Terceira lição: uma pessoa que está febril, está com febre, quer dizer que o corpo dela está com a temperatura descontrolada. Se não me falha a memória, a temperatura do corpo, não vou nem falar porque eu vou errar. Joyce, quanto que é a temperatura do corpo normal? 37? Mas não pode baixar muito. 35 no mínimo, até 37. Acima de 37 já está febril. A Bíblia fala que a mulher não estava febril, ela estava com febre. O corpo dela estava com a temperatura desregulada. Estava muito alto. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala sobre moderação. A Bíblia fala sobre ser morno, lembra? A Bíblia fala sobre posicionamento.
porque não está lá, não está cá, porque não está nem quente, não está nem frio. A Bíblia fala, mostra o seguinte: tem que ter a medida certa. E a medida certa quem deu já foi Deus. Essa mulher está com febre. O corpo dela está com a temperatura elevada. Sintomas de quem está com a temperatura elevada. Pelo menos um. Começa a delirar. Se eu estiver falando bem, você está pregando comigo hoje, você me corrige. Começa a entrar em delírio. Começa a falar coisa sem nexo. Cuidado com a temperatura espiritual da tua vida. Quem está com a temperatura espiritual elevada demais, começa a falar coisa que não deve. Deus esqueceu de mim. Deus não me ama mais. Eu vou parar de servir esse Deus. Minha vida não tem mais jeito. A coisa só acontece se eu fizer. Se eu não tiver, não acontece. Delírio, está delirando. Está falando a expressão, não é coisa com coisa. Mas da mesma maneira, se a temperatura estiver baixa demais, eu dei uma estudada e vi que o coração pode parar. A pessoa pode morrer com a temperatura baixa demais. Então não pode estar muito alta e nem estar muito baixa. Tem que estar na temperatura. Ei, temperatura baixa demais, você está morrendo espiritualmente. Você não consegue orar mais. Você não consegue fazer um jejum para fortalecer a tua vida espiritual. Você não sente mais a presença de Deus como você sentia. A temperatura está baixa, você está, os batimentos espirituais aí já estão parando. Mas tu veio no lugar certo. Com a temperatura baixa demais ou alta demais, você veio no pronto-socorro correto. Hoje Ele te toca e coloca a sua temperatura espiritual no ponto certinho. Tu vai voltar a ser aquele homem que ouve a voz de Deus. Você vai voltar a ser aquela mulher que ouve a voz de Deus. Você vai voltar a ser aquele jovem que é temente ao Senhor, que ora, que ouve Deus falar contigo, que paga preço pela tua vida. Ei, é preciso dar uma temperatura certa. Nem muito para cima, nem muito para baixo. Na medida certa. Ei, aquela mulher estava com a temperatura elevada. Jesus toca, tudo normaliza. Talvez o que está faltando para você é o toque do Senhor na sua vida. Não é porque Ele não quer te tocar, é porque você está muito acima ou muito abaixo. Mas eu repito, profetizo e declaro: se você se permitir e permitir Ele, hoje Ele toca na tua vida. Ele toca. Quando Ele toca, a mulher fica curada, a temperatura normaliza. Não está nem mais alta, não está nem mais baixa. Muito baixa. Está na temperatura certa. E quando Ele toca, antes dessa mulher servir, ela faz uma coisa. O que, pastor? Ela fica de pé. Olha o que a Bíblia diz. Tomou-a pela mão e levantou-a. Jesus toca, pega na mão, e a mulher que estava deitada se levanta. Quando Jesus toca, irmão, a sociedade pode ter colocado para baixo, as lutas da vida podem ter te colocado no chão, mas quando Jesus toca, não tem quem fique deitado, tem que se levantar. Ah, irmão, quem está curado não fica deitado, quem está curado fica de pé. Oh, meu Deus. Eu vou falar de novo que hoje o negócio de Deus aqui não é com quem está em pé, mas é com quem está deitado.
Quem está deitado é alcançado por Jesus e ele toca, fica de pé e começa a trabalhar, começa a servir, começa a viver de novo. A Bíblia fala de um homem que estava na beira de um tanque. A tradição dizia: olha, o anjo vai descer. Quando o anjo descer, mexer a água, o primeiro que cair no tanque será curado. E ali tinha um homem, 38 anos, enfermo, na beira do tanque. Ele não estava dentro do tanque. A Bíblia fala na beira. Então eu entendo que ele estava meio perto do tanque. Só que ele usou uma desculpa dizendo: eu nunca vou ser curado, porque não tem ninguém para me carregar até lá. Ele não andava, ele era paralítico. Só que alguém para do lado dele. E quando para do lado dele, ele dá essa desculpa: não tem como, ninguém me coloca lá. Aí quem parou do lado dele disse bem assim: pega a tua cama e anda. Diversos enfermos, mas a Bíblia fala que ele era paralítico. Então talvez ali existiam outras pessoas com outro tipo de enfermidade, mas conseguiam caminhar, se locomover até o tanque. Mas aquele homem não conseguia, ele estava no chão. Mas agora quem chega do lado dele? Jesus Cristo de Nazaré, falando o seguinte: meu amigo, não se preocupa com o tanque, eu estou aqui hoje para te levantar. Ah, não, tu não entendeu. Não se preocupa com o tanque, hoje eu estou aqui. Pega a tua cama e anda. Ou seja, pega para andar, mas não vejo ninguém andando deitado. Para andar tem que estar de pé. Pega a tua cama, levanta e vai embora, porque hoje eu vim encontrar com quem estava caído. Hoje o meu negócio não é com quem está em pé, mas é com quem está no chão. Está no chão espiritual, está no chão da tua vida, foi jogado no chão, foi colocado para baixo. Hoje ele te levanta. Vai, meu irmão, pega a tua cama e anda. Quem está curado não fica deitado, quem está curado fica em pé, Gabriel, Miguel. Quem está curado não fica prostrado, quem está curado levanta e vai seguir a vida. Ei, se ele já te curou, por que tu está parado ainda? Se você já tem Jesus no teu coração, por que você está parado ainda? Caminha, meu filho, anda, vai em frente. Aquela mulher levanta. É tão bom a gente ficar em pé depois que a gente sai de uma enfermidade, né? Tem enfermidade que a gente não consegue nem ficar de pé. Eu lembro desse demônio aí que veio negócio de Covid. A fraqueza não dava para ficar de pé. Aquela fraqueza não tinha ar, o corpo não se sustentava. Sinal que a gente estava melhorando, quando a gente conseguia ficar de pé um pouquinho e caminhar. Respirava um pouco mais. Oh, irmão. Hoje Jesus entrou neste lugar aqui, sabe como? Olhando para baixo. Opa. Meu negócio hoje não é com quem está andando. Meu negócio hoje é com quem parou e está prostrado. Meu negócio hoje não é com quem está de pé. Hoje eu vim resgatar, restaurar quem parou, quem desanimou e quem está prostrado. Hoje ele te levanta. Termina agora. Jesus estava na sinagoga pregando. Os discípulos iam onde Jesus estava. Onde Jesus estava, os discípulos iam atrás. Pedro ia junto, André ia junto. Agora imagina Pedro e André vendo Jesus curar e a sogra de Pedro em casa, enfermo. Você acha que Jesus não estava sendo movido por isso? Pedro do lado, vendo Jesus curar, e é só quem tem sogra da glória a Deus aí. Nossa. Vou te dar mais uma chance, talvez ela tá aí, vai voar um sapato na tua cabeça, não tem nada a ver com isso. Quem tem uma sogra aí da glória a Deus, vai. Minha sogra deixou de herança para mim um secador dela. Queimou. Vou levar para acertar. Pedro vendo Jesus curar.
E ele, minha sogra, hein? Minha sogra, hein? Jesus curou mais um, minha sogra, hein? Jesus está pregando, minha sogra, hein? Onde Jesus estava, Pedro estava. Onde Jesus estava, os discípulos também estavam. Onde Jesus passava, os discípulos também passavam. Deixa eu te falar uma coisa, você pode ler o texto, que não foi Pedro que falou que a sogra dele estava enferma. Eu vou ler para você. E a sogra de Pedro estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Não fala que foi Pedro que falou, Jesus, minha sogra, hein? Falaram para Jesus dela. Quem? Não sei, mas falaram. Pedro era discípulo. Pedro andava assim com Jesus, ó. Quando você se levanta, quando você serve a Jesus, Jesus cuida dos seus. Quem falou? Não sei, mas chegou a mensagem no mestre. Ô mestre, tá entendendo? Dá outro amém, Moisés, para nós, vai. Dá um amém bem forte. Olha ele. É isso. Quando você está com Jesus, é isso. Pedro estava andando com Jesus lado a lado. Faz favor, Jesus. Pedro estava andando com Jesus lado a lado. Jesus estava curando aqui e Pedro estava aqui. Jesus curava lá e Pedro estava cá. Aí de repente veio alguém. E Pedro na cena. Pedro estava na sinagoga. Veio alguém e cutucou Jesus. Jesus, a sogra de Pedro está mal. Pedro aqui, ó. Não foi Pedro que falou para Jesus, alguém falou. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você anda com Jesus, Jesus cuida dos seus. Não se preocupa não. Alguém vai falar da sua família para ele. Alguém vai falar da tua casa para ele. O que você quer dizer com isso, pastor? Ei, tu anda com Jesus, tu é aliançado com Jesus, mas a tua casa não fica desguarnecida. Os teus projetos não serão mortos. Os teus projetos não serão sepultados. Porque Deus cuida daquele que anda, com aquele que serve. Discípulo é amparado por Jesus. Discípulo é amparado pelo mestre. Não foi Pedro que falou. Falaram da sogra dele. Enquanto você está aqui, irmão, tem anjo falando para Deus na tua casa. Enquanto você está aqui, irmão, tem alguém falando de você para o teu patrão. Misericórdia. Mas creia que é coisa boa. Alguém sopra. Alguém fala. Quem serve a Jesus, Ele cuida dos seus, Ele cuida da casa. Eu não sei qual cuidado você precisa na tua casa. Eu não sei qual cuidado você precisa na tua família. Mas eu sei quem é o Jesus que você pode levar para lá hoje. Eu sei quem é o Jesus que você pode levar para andar contigo a partir de hoje. A ponto de você nem pedir. Mas ele olhar do lado e falar assim: está tão aliançado comigo, está servindo, está me adorando. Irmão, o culto estava acontecendo na sinagoga. Pedro estava auxiliando Jesus no culto. Quantas das vezes você vem para um culto no prédio da igreja, precisando de uma resposta, precisando de um milagre, precisando de uma cura, precisando de uma restauração, mas tu está aí sentado mandando glória para cima, cantando, adorando, como se nada tivesse acontecendo. Tu acha que Deus não está vendo a sua atitude? Não. Pedro podia chegar para Jesus e falar assim: Jesus, deixa eu ir embora correndo, porque minha sogra está enferma em casa, minha sogra está acamada. Mas Pedro sabia com quem ele andava. Pedro sabia quem era o mestre. Pedro sabia quem era Jesus. Eu fico imaginando que Pedro estava: eu estou ajudando aqui, mas ele vai lá na minha casa. Eu estou ajudando aqui, mas ele não vai me deixar desamparado.
A febre era alta, mas Jesus era grande. Aquela mulher se levanta, ela começa a servir. Jesus não fala, Jesus toca. Ei, está disposto a ser tocado por Ele hoje? Está disposto a sentir o toque do Espírito Santo de Deus na tua vida? Está para baixo, está desanimado, está desmotivado? Hoje Ele te coloca para cima. Você pode ficar de pé no seu lugar dando glória a Deus. Ah, pastor, só Deus mesmo para resolver meu problema. Só Deus mesmo para mudar minha história. Nunca fale, nunca dê ênfase no tamanho do teu problema, mas dá ênfase no tamanho do Deus que você serve. Pedro sabia o tamanho de Jesus. Jesus não entra na casa de Pedro como homem, ele entra como Deus. E é isso que Ele vai fazer na minha vida e na tua vida. Você pode fechar os teus olhos nessa hora. Talvez a tua temperatura espiritual está elevada demais. Nos últimos dias talvez você falou coisas que não deveria falar. Talvez a tua temperatura espiritual está baixa demais. Está quase morrendo espiritualmente. Está se arrastando. Reconheça que você precisa do toque do Senhor na tua vida, porque Ele não é qualquer um. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele não é qualquer um. Alegria de toda a terra. Sabe quem vai entrar na tua casa? É um Deus que é grande, poderoso. É o Senhor. Nós temos a vitória. Teu auxílio, meu auxílio, Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Talvez você entrou aqui precisando de uma resposta hoje. Você não sabe o que fazer mais, não sabe qual caminho seguir, qual direção tomar. Mas eu digo para você, se relacione com Deus que é grande na tua vida. Se relacione com Jesus que é grande. O Jesus que não precisa ficar argumentando. O Jesus que não precisa ficar falando demais. Se Ele não falar, Ele toca e resolve. Talvez você não sabe mais a decisão tomar para a tua vida, mas hoje eu faço um convite para você. Entrega a tua vida para Ele hoje. Talvez seus últimos dias foram dias difíceis, de dificuldade, de batalha, mas Ele pode ir lá na tua casa mudar a história da tua família com um simples toque. Existem pessoas que estão aqui, que estão de pé porque alguém tem falado de você para Jesus. A avó, o pai, a mãe. Mas para que você chegasse até aqui hoje. Mas agora, Jesus quer o teu coração neste lugar. Se tem alguém aqui hoje e entende a importância de andar com Jesus e quer falar assim: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Não estou falando para você mudar da noite para o dia, você vai saber. Não é isso. Não estou falando para você
de igreja. Não estou falando para você sobre religião, estou falando para você sobre Jesus Cristo de Nazaré, aquele que não desampara ninguém. Tem muito amigo que fala: eu estou contigo, conta comigo, e tu já ficou sozinho quando mais precisava. E eu também. Jesus, ele não fala muitas das vezes, mas ele está lá, ele está do seu lado, ele está contigo em todo o tempo. Se tiver alguém, levanta a tua mão que eu oro por você aqui. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Igreja, você pode orar por essa pessoa que está do seu lado. Pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Levanta a tua mão, só sendo assim que eu oro por você. Pastor, eu sei que tudo isso que eu estou passando, a situação que eu estou enfrentando, está me despertando. Eu preciso de Jesus no meu coração. Esse é o convite, para que Jesus entre no teu coração. Só levanta a tua mão que eu oro por você hoje. E você vai sair daqui levando Jesus para dentro da sua casa. Você vai sair daqui levando Jesus dentro de você. Pastor, eu quero reconciliar com Jesus hoje. Eu me afastei, eu me distanciei da presença dele, e eu reconheço que eu preciso voltar para Jesus para nunca mais pecar como eu pecava. Eu quero assumir um compromisso com Jesus. Levanta a tua mão também que eu oro por você. Deus me fala que tem duas pessoas aqui. Tem uma mulher que está aqui, que a oração que foi feita essa semana foi uma oração de socorro. E a resposta que o céu tem para você é: hoje ele desce para te socorrer. Mas ele precisa entrar no teu coração, mulher. A tempestade ele acalma, mas a maior tempestade que ele quer acalmar é aquela que tu chora e o teu marido não está vendo. É que a lágrima que você derrama e o teu companheiro não vê. Jesus com um toque vai acalmar a tempestade na tua vida. Cadê você? Toma essa atitude. Tu vai embora agora com Jesus dentro do teu coração. Se Jesus está falando contigo, levanta a tua mão que eu oro. E você vai embora levando ele para a tua vida. Apenas um toque. Apenas um toque foi o suficiente para aquela mulher levantar da cama e seguir a vida novamente. Hoje Jesus coloca a tua temperatura do jeito certinho, nem para mais, nem para menos. Tu vai voltar a ouvir a voz de Jesus. Tu vai voltar a ouvir a voz de Deus. Tu vai voltar a ouvir o Espírito Santo te conduzindo. Coloque a tua mão na altura do teu coração agora. Espírito Santo, o teu toque em nós gera dentro de mim, deste homem, dessa mulher, a certeza de que o nosso Jesus é um Jesus vivo, um Jesus que não está morto, só toca quem está vivo. Entra dentro desta casa agora, Pai, e toque nessa família, toque no marido, toque na esposa, toque nos filhos. Normalize essa casa, porque nós temos a certeza que se escolhemos te servir, é a certeza que não estaremos desamparados por ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aplaude e dê glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Creia que essa semana Ele vai te surpreender. Pode ficar à vontade no seu lugar. Pegue na sua mão a sua melhor oferta nessa hora. Você vai consagrar a Deus as suas finanças. Glória a Deus. Neste momento nós estaremos recebendo o grupo missionário de crianças, que estará fazendo uma linda homenagem para os nossos pais. Vamos recebê-las aplaudindo ao Senhor também. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Hoje nós celebramos o Dia dos Pais. Então, hoje estamos com as crianças, babies, juniores, aqui para adorar o Senhor primeiramente no lugar.
e cantar uma linda canção para você, papai. Recebe, que é de todo o coração, amém? Pai, você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar aquele que não há. Não tem nenhuma outra ambição na vida. Eu não sei cumprir a vocação que Ele nos entregou. Dizemos servos, dizemos santos, dizemos simples, sempre velozes, dizemos mansos, perdoadores, dizemos livres, sempre valentes, com puro coração, com puro coração. Pai, você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar aquele não há. E a não ter nenhuma outra ambição na vida. E a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou. Dizemos servos, dizemos santos, dizemos simples, sempre velozes, dizemos mansos, perdoadores, dizemos livres, sempre valentes, com puro coração, com puro coração. Você me ensinou a amar a Deus.
Glória a Deus. Nós queríamos fazer um convite agora a todos os papais que estão aqui a se colocarem de pé. Isso. Oh, que coisa abençoada. As nossas irmãs, nossos diaconisas estarão entregando uma lembrança para vocês. Eu vou fazer um pedido, Jussara. A todas as crianças que os papais de vocês estiverem aqui, vá até eles agora, vai lá dar um abraço. Se não tiver o papai, o vovô estiver aí, vai lá, dá um abraço. Vocês pais que estão aqui, que os seus filhos estão tocando, suba aqui no altar para orar com eles também. Vem aqui orar junto com seu filho. Se seu filho, sua filha estiver aqui no altar, vem orar com eles aqui também. Aleluia. Será que você, igreja, pode se colocar de pé neste momento? Nós temos que orar sempre pela nossa família, e hoje em especial nós vamos orar pelos nossos pais. E que neste momento você possa interceder pela vida desse pai que está ao seu lado. Eu queria muito que o meu tivesse aqui, vou mentir não. Mas eu creio que a oração que for feita neste lugar vai alcançar ele onde ele estiver agora. Assim como você que não está com seu pai aqui, a intercessão que você faz aqui na igreja alcança o seu pai aonde ele estiver agora. Você crê nisso? Será que você pode fechar os seus olhos? Você pode interceder pela vida deste pai, do seu pai, que talvez esteja longe, ou talvez esteja num quarto de um hospital, talvez esteja enfermo, doente, mas nós cremos que toda oração que for feita neste lugar irá alcançar cada pai que é aqui representado. E eu creio que Deus irá fazer maravilhas na vida deles. Deus, neste momento, nós oramos pela vida de cada pai, de cada sacerdote do lar que está aqui, e por aqueles também que não estão nesta noite aqui representados, mas que o Senhor alcance agora os teus filhos de uma forma poderosa. Traga saúde, traga paz, traga alegria para o coração dos nossos pais, traga o amor, Senhor, opera de uma forma sobrenatural nos sentimentos, nas emoções. Este pai que precisa de um consolo, que o Senhor vá até eles agora. Este pai que muitas vezes não sabe o que fazer, se vê num beco sem saída, que o Senhor vá de encontro a eles agora. Deus, traga direcionamento para que este pai seja um exemplo dentro do seu lar. Traga direcionamento, Senhor, para aquilo que o Senhor deseja fazer dentro desta casa, através da vida deste pai. Eu oro, meu Deus, por esses filhos que entregam a vida dos seus pais perante o altar. Deus, que haja salvação na casa desses que estão orando. Deus, que o Senhor alcance os pais que precisam ser libertos dos vícios. Deus, que o Senhor alcance agora os pais que precisam ser salvos. Deus, que o Senhor com as tuas mãos poderosas esteja guardando cada pai, esteja protegendo, Senhor, livrando do mal, Senhor, dos homens sanguinários, dos acidentes. Pai, o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que guarda. E nós, como filhos do Senhor, entregamos os nossos pais em tuas mãos. E cremos que o Senhor está cuidando, está guardando, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode aplaudir e exaltar ao Deus que é todo poderoso, a Ele que merece toda honra, a Ele que merece toda glória, a Ele que merece todo louvor? Aleluia, aleluia. Será que você pode adorar a Ele dizendo isso? Porque Ele é o nosso Pai, Ele nos amou primeiro. Declare isso: Ele me amou. Oh, Ele me amou. Declare: oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele te amou primeiro, meu irmão. Declare isso, diga: oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama, me ama, me ama.
herança, somos sua herança, diga. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O teu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando, o céu se une à terra, o céu se une à terra com o peso Apaixonado, meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder. Será que você pode levantar as suas mãos em adoração e dizer: me ama, me ama. Ele te ama, meu irmão. Ele, como seu pai, te ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Oh, aleluia. E é esse amor que você vai levar para dentro do seu lar. É esse amor que vai alcançar a sua família. É esse amor que vai estar sobre a sua vida. Coloque a mão na altura do teu coração. Deus, obrigado, meu Pai, pela oportunidade de te adorar mais uma vez. Obrigado porque o Senhor nos amou. O Senhor demonstra esse amor todos os dias para conosco. A tua bondade, a tua misericórdia tem estado conosco todos os dias da nossa vida. Eu oro para que o Senhor acompanhe cada um de nós até os nossos lares. Proteja-nos, Senhor, guarde-nos durante essa semana. Que possamos viver uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de proteção do Senhor, uma semana de milagre, de luta sim, mas de vitórias, porque o Senhor estará conosco. Guarda-nos, Senhor, e que haja salvação nos lares essa semana, que haja batismo no domingo, que haja colheita para a honra e glória do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo, que excede a todo entendimento humano, fica conosco, com a nossa família, com os nossos amigos, com as nossas células, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Ide em paz e que Deus te acompanhe em nome de Jesus.